Josué, capítulo 9. Aleluia. O retorno do instrumento aqui está saindo lá? Se tivesse abaixo do instrumento, e aumenta um pouquinho do vocal. Josué 9. Irmãos, eu vou ler hoje 3 narrativas, 3 histórias. Elas são um pouquinho longas, mas eu vou precisar fazer isso e vou precisar que você não se disperse. Nós vamos orar. E eu vou precisar que você dê esse tempo total da sua atenção. Então, por favor, não converse com quem está do seu lado. Ele precisa ouvir o que Deus quer falar na sua palavra. Você também tem um mistério aqui, ó, que está dando a microfonia, que alguém do instrumental, não sei, ou do som, me ajuda aí. É o pedal da guitarra, é ele? Então me ajuda aí, não é não? Então vê o que está acontecendo aí, que está dando uma microfonia aqui atrás de mim. Ok, querido, então você vai evitar, assim, se dispersar. Você vai evitar ir ao banheiro, a não ser em caso extremo de necessidade. Ok? Combinado assim, irmãos? Amém ou não? Que amém, Jesus, misericórdia. Aleluia. Josué 9. Quem encontrou, diga amém. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Eram os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então eles se ajuntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas, e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto. Como poderemos fazer uma aliança com vocês? Então, disseram a Josué, somos seus servos. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus. Pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram, levem com vocês alimentos para a viagem. E vão ao encontro deles, dizendo, somos seus servos, façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia que saímos para vir falar com vocês, e agora aqui está ele, já seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados, e todas as nossas roupas e estas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então os israelitas aceitaram o alimento deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança,
de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao final de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. E as cidades deles eram Gibeão, Sefira, Berote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os atacaram, porque os chefes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurou contra os chefes. Então todos os chefes disseram à congregação: nós juramos a eles pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Isto, porém, lhes faremos, vamos deixá-los viver, para que não venha grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os chefes acrescentaram: desde que viva. E assim eles se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os chefes lhes tinham dito. Só até aqui. Amém. Fecha os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Acabamos de lê-la, e a nossa oração é que tu abras os olhos do nosso entendimento. Que essa palavra venha ao encontro, não da nossa necessidade no que diz respeito ao querer, não do nosso querer, mas da nossa necessidade. Não é o que queremos, ou o que gostaríamos, ou o que vai nos deixar satisfeitos. Meu Deus, queremos orar para que seja segundo a necessidade que os teus olhos veem em nós. Aplique, Senhor, nessa noite, por meio do teu Espírito, é o que nós te pedimos, e repreendemos todo espírito contrário, todo ladrão da semente, todo espírito maligno que vem no intuito de tirar o que o Senhor plantou. Nós repreendemos agora, anulamos o seu poder, e repreendemos agora toda ação maligna em nome de Jesus. Somente teu Espírito tenha liberdade nesse lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus. Quem crê e quem concorda com essa oração, diga amém. Dá uma abertura aqui, varão santo. Isso, obrigado. Irmãos, eu quero trazer uma palavra. O tema dela, eu coloquei o poder de uma aliança. Diga comigo, a aliança, ela tem poder. Então, poder de uma aliança. A gente participou de uma conferência de família, agora final de semana passado. E o pastor falava de um dado que me alarmou, deixou assim, preocupado, quando ele falou que aqui no Brasil, o número de divórcios em cartório, ele está em torno de 80 mil, no ano de 2021, no ano passado. Chegou a 80 mil, fora aqueles outros tipos de separação que não envolve tanta burocracia. Então, 80 mil divórcios. Irmãos, é um número que assusta. O problema que me alarmou não foi esse. Foi que a mesma pesquisa mostra que os evangélicos, que os religiosos, aqueles que entendem ou que deveriam entender o poder da aliança, é um número que também assusta. Desses 80 mil, 20 a 25% diz respeito a cristãos. Então, um número que chega mais ou menos a 20 mil. Irmãos, e nós que entendemos, que prezamos, que falamos sobre família, muitas vezes nós temos visto no nosso meio, no nosso contexto, essa verdade que não dá para negar nem fugir dela. Isso tem visitado as nossas igrejas,
Isso tem visitado o contexto que vivemos, que é o contexto de fé, aliado ao conhecimento da verdade, do poder que a aliança tem em Deus. Ainda assim, nós vemos esse número crescendo. E eu digo, entre até líderes e pastores, que pregam e que conhecem a verdade. Irmãos, isso no mínimo deveria despertar em nós um estado de alerta, no mínimo. A gente não ficar achando que está normal. Não, pastor, é assim mesmo, coisa está desse jeito, só vai piorar. Ok, mas no nosso meio, irmãos, será que isso deveria ser tão normal assim? Será que isso deveria ser tão comum assim? Ah, beleza, você estava casado ontem? Não está mais não? Tá bom. Isso daí parece que virou algo assim, tranquilo. Normal demais. Além de nos trazer esse alerta. E eu não falo hoje só para casados. Eu falo para você que é solteiro. Para você que ainda não entrou em aliança. Para que você comece a orar. Para que Deus abençoe de fato a sua decisão no dia que você tomar. Então a minha palavra, queridos, não é para casais apenas, não é para quem viveu o drama do divórcio apenas, é para os solteiros também. Então para todos nós eu entendo que essa palavra é para hoje, é para o nosso momento, é para o nosso tempo e para esse dia, para que entendamos o poder que uma aliança tem. E eu vejo que um grande problema nisso está no entendimento que a gente não tem. E que muitas vezes a gente troca o entendimento que deveríamos ter de aliança e substituímos hoje pelo chamado contrato. Então, quando você vai fazer um negócio, via de regra, você faz um contrato. Você vai prestar serviço ou vai receber serviço de terceiros. Você presta um contrato, você aluga algo, enfim, um contrato reza cláusulas e se algumas das partes quebra alguma daquelas cláusulas, a gente vai lá e anula aquele contrato. E está de boa, você vai para o seu lugar, eu vou para o meu. E assim a vida segue. E a gente acha que a aliança é o mesmo que contrato, e não é. A aliança, ela tem uma pequena e grande diferença. Pequena porque, em suma, seria um elemento que o contrato não tem. Que um contrato não considera. É a consistência. Contrato, pelo mínimo que me desagrada, eu rescindo, eu quebro, eu anulo, mas a aliança não. Irmãos, isso me faz muito lembrar aquela pergunta que foi feita para Jesus. Os religiosos tentando pegar Jesus em uma palavra, isso está lá em Mateus 19, você não precisa abrir se você também não quiser, mas acho que já vai colocar ali. Mateus 19, os religiosos perguntaram para Jesus, se aproximaram dele para testá-lo, e fizeram uma pergunta, e eles perguntaram, mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Veja, irmãos, isso era uma pergunta dos religiosos e que fazia grande diferença para eles, porque muitos deles estavam acostumados a isso. Se a comida da mulher queimou, carta de repúdio. Moisés, pela dureza do coração, não dá para a gente entrar nesse assunto, mas pela dureza do coração e para resguardar os direitos daquela mulher que saiu da casa do pai, para que ela não fosse enxotada sem nada e ficasse como uma mulher da vida, virasse uma prostituta, ele ordenou, dê pelo menos uma carta de divórcio, para que ela não fique desamparada e manchada e relegada a mendigar o pão ou a se prostituir. Mas veja, irmãos, não era o propósito. O que estava acontecendo era exatamente esse descaso.
Por qualquer motivo, foi essa a indagação. Por qualquer motivo, hoje, irmãos, nós temos visto casamentos sendo desfeitos. Ah, meu marido não é tão carinhoso. Você deveria ter averiguado isso antes, minha irmã. Ah, minha esposa ronca. Não dá para devolver, defeito de fábrica. Meu marido engordou. Manda fazer uma dieta. Irmão, você vê que qualquer motivo hoje está sendo base para um divórcio, para o início de um fim de uma relação. Aí ele tem dívidas. Você lembra naquele dia que você supostamente entendeu que deveria casar? E talvez um juiz de paz ou então um líder fez algumas perguntas como te questionando se você estava disposto a isso. E uma delas foi na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, em tempos de bonança ou de tempestades, tempos de paz, de alegria, em qualquer que seja. Você lembra disso? Irmãos, nós temos visto essa indagação como uma verdade em muitos corações dentro das igrejas, por qualquer motivo. Ah, não estou gostando mais. Ah, o amor acabou. Ah, não estou sentindo mais nada. Ah, parece que, não sei. Eu chego perto dele e não sinto mais nada. Vai orar até voltar a sentir. Ah, mas sei lá, parece que ele mudou. Ei, belezinha, você também mudou. Você que não se apercebeu disso. Então, por qualquer motivo, Jesus diz assim, não, está tudo errado. Tudo errado. E Jesus começa então, irmãos, e Jesus traz uma resposta que chocou os religiosos, mas isso daí não é de se estranhar. O de se estranhar é que chocou os discípulos. Os discípulos ouviram e disseram, que isso? Os discípulos. Olha a resposta de Jesus. Versículo 4, Mateus 19. Jesus respondeu, vocês não leram? Falta de conhecimento bíblico. Vocês não leram? Ou leram, claro que eles tinham lido, eram religiosos, irmãos. Mas não adianta ler, conhecer e não pôr em prática. Vocês não leram? É como Jesus tivesse assim, ei, volta lá. Vocês sabem disso. Mas você insiste em fazer contrário ao que está escrito. Vocês não leram? Que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher. Diga glória a Deus. Estão querendo, distorcer. Deus criou o homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Irmãos, não existe aliança terrena mais poderosa do que essa. Você leu comigo só adiantando que Josué fez uma aliança com outro povo, isso não os tornou um povo só. Os israelitas continuaram sendo israelitas e os heveus continuaram sendo heveus. Mas em aliança, porque não se fundiram como uma nação só. Irmãos, há um mistério no casamento. Quando uma aliança é feita, não existe mais um só e uma só. Existe agora uma só carne. É poderoso, é divino. Não sabe que eles se tornarão uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram, então, por que Moisés ordenou uma carta de divórcio? E Jesus responde no verso 8, por causa da dureza do coração de vocês, Moisés permitiu que vocês repudiassem sua mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, olha só, que quem repudiar a sua mulher, não sendo, Jesus abre uma exceção. A Bíblia mostra algumas situações, e essa é uma delas, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou não sendo pelo adultério, ou não sendo pela impureza que entra num lar e pode destruir, não sendo por isso, por causa de infidelidade conjugal e casar com outra comete adultério.
Jesus também fala, aliás, Paulo também fala da condição da morte. Então, a mulher, 1 Coríntios 7, está ligada ao homem em todo o tempo que ele viver. Mas morrendo o marido ou a esposa está livre para casar com quem queira, contanto que seja no Senhor. Ficou viúva a irmã crente, não vai sair procurando qualquer um na esquina. Tem que orar e dizer: Deus, eu quero uma pessoa crente. A mesma coisa serve para o que ficar viúvo. Tem que ser crente. Olha, Paulo que diz. Então a morte é uma condição. Relações sexuais ilícitas é uma condição. O tempo da ignorância. Veja, você vem a Jesus, sua vida, irmãos, a maioria de nós chegamos a Cristo com a vida afundada. A maioria de nós deixamos para trás um passado que a gente não gosta nem de mencionar. Quando a gente vem a Cristo, nosso coração é transformado, tira-se o coração de pedra, o coração de carne entra no lugar, o Espírito Santo faz morada, a palavra de Deus começa a fazer diferença na nossa vida, conhecemos a verdade e a verdade vai nos libertando. Então, irmãos, a gente entende, Paulo disse isso para os pagãos lá no Areópago, pregando para eles: olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma pessoa que já tem o entendimento, irmãos, é outra história. Ou, a Bíblia também diz, se a mulher tem um marido não crente, e esse consente em habitar com ela, a irmã fica na paz. Não fica assim: eu converti, mas meu marido não, pastor. Então eu quero separar dele porque eu quero orar. E ele não quer. Não! Você vai ficar casada com ele. Porque a Bíblia diz que a mulher santa, ela tem o poder de santificar o seu marido. A mulher santa tem o poder de orar pelo seu marido. E com esse poder ela vai tocando no coração dele, o Senhor vai fazendo a obra. Então, irmão, mas ele não vem comigo na igreja, então ora até um dia ele vir. E vai orando. Mas não é para você deixar ele, não. Pastor, mas eu casei com uma mulher. Irmãos, eu conheci um pastor, foi pastor de uma igreja onde eu servi. Eu não vou dizer o nome, mas esse pastor, quando eu fui servir na igreja dele, em que ele era pastor, eu fiquei assim, uau, porque a esposa dele era macumbeira. Às vezes que ela ia na igreja, irmãos, que sentava no primeiro banco, eu ficava todo arrepiado, eu ministrava louvor e ficava repreendo. Está amarrado, em espírito. Irmão, porque a cara, Jeová tem misericórdia, a cara era uma cara de espanto, de terror para quem via. E eu dizia: como? Então esse pastor não era crente, já era casado, converteu. Ele também era do espiritismo e da macumbaria. Deus libertou a vida dele. E ele se tornou um pastor. E ficou casado com a sua esposa até o último dia dela. Quando ela morreu, ele agora está casado com uma irmã, com uma serva de Deus. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, que luta esse pastor travava. Porque a Bíblia diz que isso, se o marido ou a esposa não crente consente, não é o crente que vai dizer: quero divorciar, porque eu sei que eu sou santo ao Senhor, e você é um pecador. Fica. Ou até o último dia, ou até Jesus tocar e a pessoa converter. Quem está entendendo? Irmãos, eu não estou criando isso da cabeça, não. Você vai conferir isso na palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, irmãos, tirando isso, não tem esse negócio: eu não estou mais gostando, vai orar, até voltar a gostar. Ronca, é sonâmbulo, tem problema, amarra ele na cama.
Irmãos, o que eu estou falando pode parecer uma coisa assim, pastor, mas isso é assunto para um domingo, irmãos, isso é assunto para ficar martelando na sua cabeça. Porque o que a gente tem vivido e visto, como que a gente, igreja de Jesus, pode dizer a gente defende a família, pastor. Mas na hora que acontece uma coisinha dentro da nossa casa, a gente quer ir embora. A gente quer divorciar. Irmãos, isso daí eu estendo para uma aliança de família. Você, pai, tem aliança com seus filhos. Você, filho, tem aliança com seus pais. E eu vejo, irmãos, esse tipo de aliança sendo quebrada constantemente. É pai que irrita filho, que provoca ira filho. E o filho não honra pai. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis e a igreja de Jesus precisa em Deus estar alinhada. Como que a gente vai dizer, eu amo minha família e como crente eu defendo a família, se eu penso que por qualquer motivo eu posso sair quebrando alianças? Eu não posso. Ninguém te mandou casar. Eu acho. Talvez você já foi coagido. Alguém colocou uma arma na sua cabeça. Tem alguém aqui assim? Pastor, eu fui no altar e tinha alguém mirando em mim. Se eu dissesse não, me matavam lá. Alguém? Porque aí, né? Talvez a gente entenda, mas do contrário, irmãos. Por que a gente não quebra aliança? Praticamente por dois motivos. Primeiro, porque o Deus que nós servimos é um Deus de aliança e Ele não quebra aliança. Diga comigo. Primeiro motivo é porque o Deus que nós cremos é Deus de aliança e Ele não quebra aliança. Isaías 50 e Jeremias 33, só para... Aê! Jeremias 33, eu estou meio susto, Jairto. Jeremias 33, 19, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor, se vocês puderem validar a minha aliança com o dia, e a minha aliança com a noite, de modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho e que não reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes e levitas, seus ministros. Nós vemos aqui e acolá na Bíblia, Deus fazendo alianças com o homem. E Deus não era Deus de brincar, não. Vou fazer uma aliança com você e amanhã não gostei mais de uma coisa e quebro. Deus não quebra aliança. Quem quebra é o homem. Deus se mantém fiel. Por isso que a Bíblia diz, ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel. Então, o primeiro motivo é porque Deus é um Deus de aliança, Ele não quebra aliança. Segundo motivo, irmãos, é porque a aliança que fazemos, nós a fizemos diante de Deus. Pastor, eu casei num lugar esquisito. Quem fez a minha aliança nem conhecia Deus, mas ele disse assim, vocês são agora marido e mulher. Pronto. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi o diabo quem instituiu o casamento. Não foi o homem quem instituiu o casamento. Quem instituiu o casamento foi Deus. Toda aliança de casamento, independente se foi feita numa igreja evangélica, numa igreja católica, num centro de macumba, foi um casamento? Foi um casamento que uma aliança foi feita por uma instituição divina. Agora, o lugar. Eu pergunto, quando você aceitou Jesus, você já era casado? Sim ou não? Alguns sim, alguns não. Alguns não. Eu pergunto, seria lícito exigir que você casasse de novo? Aqui, porque agora você... Não. Você já veio casado, aceitou Jesus, se a família aceitou, amém, se não aceitou, amém, mas o seu casamento continua sendo válido. Não é porque não casou aqui na igreja evangélica. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Provérbios capítulo 2, 16, fala da mulher adúltera. A sabedoria também o livrará da mulher adúltera, da estranha que lisonjeia com palavras. Olha o verso 17.
que abandona a mulher adúltera, abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Presta atenção, ela casou com um homem, mas a aliança que ela fez, primeiramente, foi diante de Deus. Ela não se esqueceu apenas do amigo da sua mocidade, ela também se esqueceu da aliança, não é com o seu marido, é com o seu Deus. A aliança que ela fez foi perante Deus. Aonde que ela fez, eu não sei. Mas quando ela se uniu em casamento com esse homem que ela se esqueceu, foi diante de Deus. Se você casou numa igreja católica, seu casamento foi feito diante de Deus. Foi numa beira da praia, foi um cara que passou bêbado, e eu já tinha casado no civil, e ele disse assim, tá, pode beijar, beija. Foi o bêbado que fez. Você fez uma aliança, não foi diante de homem, não foi diante de Deus. Foi num cartório, foi diante de Deus. A adúltera, ela fez a aliança diante de Deus. Quem está entendendo? Aí, irmãos, eu queria entrar rapidamente na história que nós lemos. Você leu comigo uma história em que Josué, ele está tomando posse da terra. Ele já tinha conquistado algumas terras antes do Jordão. E quando atravessa, ele conquista agora Jericó e conquista Ai. E tem 6 reinos ainda que ficaram meio em pânico e disseram assim, esse camarada vai tomar os nossos reinos, vai nos matar como ele matou o pessoal de Jericó, de Ai. Vamos nos unir e vamos lutar contra eles. Aí tinha um outro povo, que eram os heveus, que disseram assim, não vai ter como, porque esse pessoal tem alguma coisa que ajuda eles. É o Deus que eles têm. Não importa, pode juntar, vocês vão se dar mal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma aliança com eles, para que eles não nos matem. Só que eles sabiam que eles não poderiam se aliançar com seus vizinhos. Então, o que foi que eles fizeram? Eles usaram de astúcia. Irmãos, foi um teatro. Eles pegaram roupas velhas, calçados rasgados, colocaram os odres velhos, os odres eram de couro e geralmente durava muito, mas já estavam rachados. Colocaram os pães num saco, pães velhos, duros. E disseram assim, a gente está vindo, Josué, mas é de uma terra longe. Irmãos, eles eram tão espertos para o mal, que eles não citam a derrota dos vizinhos dele, de Jericó e de Ai. Eles só citam as derrotas que aconteceu do outro lado do Jordão, a Seom e a Og. Porque eles sabiam que se fosse uma notícia, talvez não, aqueles vizinhos que estavam lá sabiam, mas quem morava muito longe não tinha como saber da recente vitória de Josué contra Ai e Jericó. Então eles são muito perversos e maquiavélicos no sentido de enganar. Irmãos, a coalizão dos 6 reis não era o problema para Israel. O leão que ruge, ele não precisa ser temido, mas a serpente que vem astuciosamente, essa sim precisa ser temida, porque ela vem no engano, ela vem no fingimento, ela vem com boas palavras. Eles chegam para Josué e disseram assim, nós ouvimos o que o Senhor, seu Deus, fez com os povos do outro lado do Jordão. Nós ouvimos a fama do Senhor. Olha que discurso espiritual. Olha que discurso de crente. Nós viemos até vocês pelo nome do Senhor Deus. Olha que coisa. Eram pagãos, adoradores de ídolos, mas quando se apresentaram para Josué, eles se vestiram, se camuflaram, usaram de astúcia, de mentira, fizeram um engano que o Josué caiu, mas caiu por quê? A Bíblia diz, irmãos, nós entendemos 2 razões, a precipitação. Porque se eles tivessem averiguado mais um pouquinho, eles teriam descoberto que aquilo era mentira. É tanto que 3 dias depois foram suficientes para eles
darem de cara com eles. Uai, vocês moram aqui? 40 quilômetros do nosso arraial. Vocês disseram que vieram... Irmãos, para o pão ficar duro, para os odres racharem, eles teriam que ter meses de caminhada. 3 dias de distância. 40 quilômetros. Estavam do lado. Mentirosos, astuciosos, enganadores. Mas existe um outro problema. Josué, a Bíblia diz, não pediu conselho ao Senhor. Não foi ao Senhor dizendo, Deus, a gente pode fazer aliança, porque existia uma ordem. Moisés havia dado uma ordem, não se aliancem com os povos dos quais vocês hão de tomar posse da terra, vocês heveus, os ferezeus. Deus já havia falado. Mas eles não sabiam, pastor. Tudo bem, mas a Bíblia diz que eles pecaram. Verso de número 14 de Josué 9, que nós lemos. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles, era uma forma de fazer aliança, e não pediram conselho ao Senhor. Você acha que se eles tivessem pedido conselho ao Senhor, o Senhor não os daria? Você acha que Deus os deixaria enganados? Não. Mas não pedir, irmãos, esse tem sido o problema de muitos. Querem saber o que Deus tem a dizer? Existem princípios que já estão na Bíblia e por eles a gente não vai orar. Se a Bíblia está dizendo que eu não posso fazer isso, eu não tenho que orar. Quando eu converti, irmãos, vou dar o meu testemunho. Eu converti aos 14 anos. E até os 14 anos eu nunca tinha tido um namoro de verdade. Eu ficava naquele negócio de um dia, uma semana. Eu não queria ninguém, até porque eu dizia assim, não, eu estou novo, bonito. É uma desperdício eu ficar com alguém só. Irmãos, mentalidade de gente sem Jesus. Aí eu falo isso porque às vezes tem uns que dizem-se crente e estão com esse mesmo pensamento. E aí eu converti. E aí eu disse, Deus, a partir de hoje, só se for crente. Só se for serva. Porque eu sei o que é estar do lado de lá. E se for uma moça que está do lado de cá, eu agora quero firmar com Cristo. Eu não quero mais o que eu vivia. Falava ontem com a minha amada. Irmãos, aos 13 anos eu bebia de tudo. Cachaça, cheirava loló. Era doidão. Doidão. Teve uma vez que um amigo meu pegou um absorvente e disse assim, cheira. Eu disse, o que é isso? Isso é loló. Eu disse, o que é isso? Ele faz, cheira para você ver. Dá uma chupada aí, faz... Você vai ficar doidão. Essas coisas, irmão. Com 13 anos. Quando eu converti, eu disse, eu não vou mais para o lado de lá. Porque eu converti. Minha vida mudou. Jesus entrou no meu coração. Aleluia. Agora só namoro com crente. Irmãos, eu disse isso. No outro dia eu estava na igreja, chegou um pessoal e disse assim, ô João, o que você está fazendo amanhã à noite? Eu disse, nada. Vamos no shopping? Eu digo, a galerinha, a influência, né? Aí eu fazia o quê? Não, passear aqui. Você já conhece a fulana? Fulano? Não. Ela está gostando de você. Hã? Shopping. Entendi. Ela é crente, né? Ela é crente. Eu tinha dito que eu não namoraria com não crente, mas, crente. Irmãos, na segunda-feira, eu estava me aprontando. E eu lembro que eu estava saindo do banho e pensando assim, eu vou namorar. O irresistível vai pedir ela em namoro? Ela não estava na igreja ainda não, irmãos. Ela estava em outra. Deus estava preparando a minha bênção. Aí o inimigo mandou o atraso, né? Mas era crente, irmão.
irmãos, era crente. Aí eu senti uma voz assim, saindo do banho: você já orou? E eu parei, respondi alto: orar para quê? Eu respondi para o nada, irmãos. Orar para quê? É crente. Foi um namoro que durou um mês apenas. Irmãos, existia uma luta espiritual sendo travada ali, que eu não sabia discernir ainda, mas meus pais discerniram. E eles entraram, eu fiquei sabendo depois, entraram numa guerra espiritual, tal, que negócio todo. Uma amiga nossa contou que meu pai pegou uma espada, não sei de onde, uma espada de fogo, e disse: Jeová, parte esse relacionamento. Meu pai era meio pentecostal. Irmãos, e fato que com 30 dias eu cheguei para ela e disse assim: ô fulano, deixa eu dizer uma coisa, está acabado o nosso namoro. O que foi que aconteceu? Eu disse: não sei, tenho a mínima ideia, mas eu sei que não é mais para a gente estar junto, não é da vontade de Deus. Não, terminei ali, irmãos. Aí passou-se o tempo, tal, né? Veio minha amada, e só para compensar, quando eu cheguei perto dela, ela disse assim: eu estou de voto, 1 ano. Eu disse: então, 1 ano de oração. Irmão, nós passamos 1 ano orando, 1 ano. Eu não pegava nem na mão dela, viu? Está de prós, né? Estou no altar, não vou mentir, né? Nem se fosse ali embaixo, eu também mentiria. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Você tem que orar. Você está solteiro? Ora por quem é crente. Porque quem não é, quem não está no mesmo caminho, Paulo diz, não tem como ter comunhão. Mas se você conhecer uma pessoa que reluz, uau, pastor, olha só, ele fala em línguas, ele me cantou, se tu me cantas, tu me levas. Aí você é pentecostal também, e disse: ripa lá para trás. Ei, é aí que você tem que orar. Pastor, mas é obreiro. E daí? Pastor, mas ele é presbítero, é pastor. Ele é... Irmão, para de olhar título. É crente, vai orar agora. Deus, isso é fogo de palha? Ou é de verdade? Isso daí, Senhor, reluz, mas é ouro? Ou não é? É agora que eu tenho que orar. É ali que eu tenho que saber. E eles não fizeram isso, irmãos. Eles não. E aí fizeram aliança. Tá jóia, gente. Olha que pena. Meu Deus, eles vieram aqui de tão longe. Olha o pão deles como está seco. Olha o odre como está rachado. Olha as sandálias estão rasgadas. Olha, vamos fazer aliança. Vamos. Fez aliança. 3 dias depois descobriram, era tudo engano. E aí? A ordem era tirar eles da terra. Eles fizeram? Não. Não vamos poder mais tocar neles, para que não venha grande ira sobre nós, porque nós fizemos com eles juramento. Irmãos, eu me impressiono com isso, porque mesmo sendo uma aliança feita com base na mentira, pastor, ele disse que estava com as contas quitadas, pastor, e casei com ele, depois eu descobri que o homem deve todo mundo, pastor. Problema seu! Devia ter consultado a SPC e Serasa antes, meu irmão. Eles fizeram e souberam que fizeram uma aliança mal feita, movida por engano, mas isso não fez Josué pensar em anular a aliança. Josué não ficou assim: ih, mentira vem do diabo. O diabo é o pai da mentira, e eu sou filho da luz. Então eu quebro essa aliança em nome de Jesus, que ainda vai nascer como filho. Não, irmão, não teve isso. Eles sabiam que aquela aliança, por mais mentirosa, enganadora, mas foi feita uma aliança diante de Deus. Irmãos, essa é verdade, ela precisa estar
guardada em nosso coração. Porque talvez você está aqui e diz, pastor, mas foi mais ou menos assim, pastor. Irmãos, eu vi uma mulher na internet uma vez, e ela fez um vídeo, meus irmãos, o poder de uma maquiagem. A mulher era o bicho de horrorosa, mas quando ela faz esse vídeo, ela faz mostrando isso mesmo, linda. Daqui a pouco ela começa, tira a dentadura, faz a boca murcha. Quem já viu isso? Quem já viu? Irmãos, aí ela tira os cílios, ela vai tirando o negócio, ela passa o demaquilante. Irmãos, é uma coisa feiosa. Irmão, a pensou? No dia do casamento, aquela perfeição, aí chega em casa, dá um beijinho aqui, meu filho. Acabou, meu filho. Vai beijar o resto da sua vida, viu? Mas veja bem, irmãos, eles fizeram e souberam, a aliança que a gente fez foi mentirosa. Mas isso não deu a eles respaldo, legitimidade para quebrar aquela aliança. Aí vem uma outra situação que, mesmo errada, eles sabiam que a partir de agora os gibeonitas estavam na responsabilidade deles. Os 6 reis que iriam lutar contra Josué ficaram indignados e resolveram lutar contra os gibeonitas. Agora eram todos os reis contra os gibeonitas. E aí, quando foram atacar, está em Josué 10, eles cercam Gibeão e os gibeonitas, os mentirosos, mas que conseguiram fazer essa aliança, mandaram avisar Josué, teus servos estão em aperto, vem nos socorrer. Era para Josué ter dito assim, problema de vocês, eu só não vou matá-los. Mas se virem aí, não fez isso. Josué foi defendê-los. Josué foi ao encontro dos inimigos deles e defendeu os gibeonitas. Meu Deus. Porque, irmãos, fazer aliança não dá a nós a condição de agirmos de forma passiva. Eu casei, igual a um exemplo que eu ouvi de uma mulher que era crente e o marido não era crente. E ela sabia que só se ele traísse ela poderia divorciar. Então o que ela fez? A partir de hoje, jejum. Não tem mais brincadeira. Não tem mais relacionamento íntimo entre nós dois. E deu um gelo no marido dela. Irmãos, ao dar o gelo, o homem não era crente. Depois de meses sem nenhum tipo de relacionamento íntimo, aquele homem cedeu à tentação e caiu. E ela foi contar isso para o pastor dela, alegre. Pastor, até que enfim, peguei meu marido no flagra. Ele disse, irmã, conhecendo a história, sabendo o que aconteceu, você julgou o seu marido no pecado. E o pecado não é só dele, é seu também. E você não está autorizada, diante de Deus, a separar e casar de novo, porque foi você a culpada do seu divórcio. Irmãos, aí é fácil. Entregou o marido para as feras. E agora estou livre? Não, não é passividade não, é atividade. Está casado? Faz agora. Opa, mas não é, mas agora é. Se agora, minha irmã vai dar o seu melhor. Veja, irmãos, é tão tremendo que quando Josué está no capítulo 10, é um texto mais longo, mas eu quero convidar você a ler depois, porque vai dizer que Josué foi ao encontro dos gibeonitas para salvá-los, mesmo sabendo que eles tinham enganado. Foi ao encontro deles e é interessante que a Bíblia diz que Deus entrou nessa batalha também. Não foi só Josué, não. Era para imaginar, Deus não vai abençoar, não, essa aliança. Deus disse assim, ei, Josué, não era para você ter feito, mas já como você fez, deixa eu te dizer, eu vou te ajudar. A Bíblia diz que Deus mandou uma chuva de pedra sobre os inimigos de Gibeão.
E a Bíblia diz que mais foram os que morreram pelas pedradas que vieram do céu do que os que morreram pela espada de Israel, a espada de Josué. Porque Deus ajudou Josué a firmar a aliança que ele tinha feito, embora tivesse sido uma aliança baseada no erro. Deus ajudou Josué. Você lembra da história de que o tempo parou, o sol parou? Foi aqui. Josué estava perseguindo os inimigos de Gibeão. E o Senhor está tão perto da gente aniquilar todos. Faz esse tempo parar, e a Bíblia diz que o sol se deteve, a lua também se deteve, e eles tiveram quase um dia para guerrear, de maneira que os inimigos foram vencidos. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque você pode dizer assim, pastor, mas eu sou casado e meu cônjuge não é crente. Minha irmã, você vai ver os milagres que Deus vai fazer na sua casa. Quando você se dispuser a entender e a honrar a aliança que você fez. Pastor, mas ele ou ela, pastor, parece que está endemoniado, tá? Mas você vai ver o que Deus vai fazer, a libertação. Deus vai entrar com poder nessa situação. Pastor, mas Deus faz isso? Fez aqui, irmãos. Era para ter dito, Josué, eu não tenho nada com você, meu filho. Você fez essa aliança porque você quis. Problema seu. Errou porque não me consultou. Então agora se vire. Deus ajudou. Grandes milagres. 2 poderosos milagres Deus fez por causa de uma aliança que Ele mesmo honra. Mesmo sendo errado. Eu imagino Deus lamentando, Josué, se você transgrediu um mandamento meu. Era para você ter destruído, você não destruiu. Era para você ter pedido conselho, você não pediu. Mas agora que você fez, meu filho, por misericórdia, eu vou fazer milagre nessa aliança. Eu quero te dar uma palavra, irmão e irmã. Talvez você hoje está aqui dizendo, minha aliança não foi bem feita. Eu quero te encorajar a confiar que Deus, se Ele vê a atividade em você. Porque Josué não ficou dentro de casa. Josué não ficou dizendo assim, não vou não. Josué foi na luta. Josué foi na batalha para defender aquele povo mentiroso. Mas Deus honrou a atividade de Josué. Se você, meu irmão, minha irmã, se prontificar a ser ativo na manutenção da sua aliança, você verá Deus realizando milagres na sua história. Quem crê nisso, diga amém. Meu irmão, minha irmã, agora eu quero encerrar, mostrando para você um problema gravíssimo. E eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, do 1 ao 14. Coloca aí, por favor, Vanessa. Aí, já está lá, para a gente poupar tempo. Nos dias, lê comigo no telão. Nos dias do rei Davi, olha só, a gente estava falando nos dias de quem, irmão? Quem está comigo aí? Josué. Agora nós estamos nos dias do rei Davi, ou seja, 400 anos depois. Houve uma fome de 3 anos consecutivos. Irmãos, imaginem, Davi, primeiro ano de fome. Não, situação acontece com todo mundo. Segundo ano de fome, gente, não é normal. Terceiro ano de fome, Deus, o que é que está acontecendo? Houve uma fome de 3 anos consecutivos e Davi fez o que Josué não fez. Ele consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse, é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas, irmãos? Quem eram os gibeonitas? O povo que Josué, 400 anos antes, fez uma aliança. Saul
por uma situação, diz aqui, passa para o verso 2, Vanessinha. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham o quê? Jurado poupá-los. Quando foi esse juramento? 400 anos antes. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas o que vocês querem que eu faça por vocês. E que resgate lhes darei para abençoar, para que abençoem a herança do Senhor. Os gibeonitas responderam: a nossa questão é com Saul e com sua casa, não tem nada a ver com prata nem ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens de seus descendentes e que os enforquemos diante do Senhor. Só até aqui. Deixa eu te lembrar o que está acontecendo. 400 anos depois, Saul e Israel vive uma fome sem precedente. Davi consulta o Senhor e Deus revela: a aliança feita 400 anos antes foi quebrada. É simples. Mas com quem, Senhor? Os gibeonitas. Mas eles não são dos filhos de Israel. Mais 400 anos antes. Você não era nem nascido, Davi. Mas uma aliança foi feita, em que Israel não tocaria neles para os matar. E Saul, o rei antecessor a você, num zelo louco, que eu não mandei ele fazer isso, ele procurou destruir todos os gibeonitas. Por isso eu estou mandando uma fome de 3 anos, como uma consequência por uma aliança ter sido quebrada. O que a gente vai fazer, Deus? Chama os gibeonitas. Irmãos, o rei é para dizer assim: ô rachadores de lenha, tiradores de água, quem são vocês? Não, irmãos, ele recebe com temor. O que vocês querem? Que resgate a gente pode dar para vocês? Porque uma aliança quebrada, ela não simplesmente é quebrada, ela traz consequências. Se não traz consequências diretas, ela traz consequências para as futuras gerações. Não foi para Saul, mas Israel sofreu no tempo de Davi. Não quero prata e não quero ouro. E eles pediram resgate de 7 filhos de Saul, para que aquela dívida de uma aliança quebrada fosse paga. É interessante que depois que isso acontece, a Bíblia diz que Deus se tornou favorável para com a terra. Isso está lá no último verso 14. 14, Vanessinha, do mesmo capítulo. Vamos ler. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo, fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Depois que a restituição foi feita, Davi chama para conversa. A restituição, o acerto. Gente, uma aliança quebrada não é uma brincadeira. Uma aliança quebrada sem temor a Deus. Eu não estou falando, irmãos, de situações que a gente já citou, pastor, mas, irmãos, eu já aconselhei um irmão, pelo amor de Deus, separa. Pastor, sim, depois da 8ª vez que nós fomos lá, 8ª. Primeira vez, vamos lá trabalhar o perdão. Vamos lá trabalhar reconciliação, disciplina aqui, acerto, disciplina, perdão.
segunda vez, terceira vez, quarta vez. Quando chegou na oitava vez, não tem mais disciplina nenhuma, você está excluído da igreja. E você faz o que você quiser. Você ficar do jeito que você está, irmão, você pode preparar, vai ter a nona, a décima, mas é sua conta. Mas se eu fosse você, depois de 8 vezes traído por pessoas diferentes, meu irmão, não tem mais jeito, não. Mas, irmãos, o que a gente pode trabalhar para que uma aliança não seja quebrada. Por qualquer motivo está se quebrando a aliança. Irmão, não se quebra a aliança e tudo fica do mesmo jeito. Veja Davi. 3 anos de fome, o povo sofrendo, não tem colheita, o gado está morrendo. Deus, o que está acontecendo? Gibeonitas. Vocês lembram da aliança? Vocês não lembram, mas eu lembro. Foi feita diante de mim. E eu lembro. Davi fez a restituição, reparou o erro, a aliança continuou sendo mantida e Deus se tornou favorável para com a terra. Deixa eu encerrar, dando algumas aplicações rápidas para você que é solteiro. Quem é solteiro, levanta a mão. Só tem isso, gente. Glória a Deus, né? É um bom sinal que o povo está casando. Deixa eu dizer uma coisa. Pensa, repensa, avalia. Ora acima de tudo, não é para que seja feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Busca conselho de pessoas e do Senhor antes de você entrar numa aliança. Pergunta a seu pai. Não posso perguntar. Pergunta a sua mãe. E se eles disserem, mostrarem coisas que você não viu? Você já pensou nisso? Não vai de qualquer jeito. Faz perguntas. Josué fez perguntas, mas espere respostas coerentes. Ei, vocês vêm da onde? Você sabe o que eles responderam? Somos teus servos. Não foi essa a pergunta que eu fiz? Jumento. Eu perguntei de onde vocês são. Eles não responderam. Veja, irmão. Ei, solteiro, abre o olho. Eu falo isso sempre. Está namorando? Ai, pastor, eu estou. É uma bênção. É. Abre o olho. Irmãos, é hora de averiguar. Eu lembro meu pai dizer, meu filho, eu namorei com uma moça. Só durou 2 dias. Por quê, pai? Porque a gente foi sair para lanchar, e essa mulher, depois que lanchou, a gente estava de mão dada, ela tirou a mão dela de mim e saiu pelo meio da rua chutando lixo. Eu parei e disse assim, é com isso? Não, quero não. Uma mulher que sai, solta a minha mão para chutar lixo no meio da rua, é um critério dele, irmão. Eu também não gostaria de uma coisa louca dessa, né? Abre o olho, irmão. Está apaixonado, porque a paixão, ela fecha os olhos. Abre o olho. Ei, moça, você sai com ele e quem paga a conta toda vez é você? E ele fica assim, tô duro hoje. Aí você diz assim, mas eu te amo tanto, 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 tanto. E paga o lanche dele hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. Queridos, vamos pensar. Agora, depois de você casar, casou? Fecha o olho. Eu te amo tanto, tanto. Irmão, porque a gente faz o contrário. No namoro no casamento a gente abre. Uma vez uma pessoa chegou aqui e a gente aconselhou muito essa pessoa, dizendo, não casa. Falei, minha esposa. Casou. Casou e não durou pouco tempo, veio reclamar. Pastor, eu preciso de uma conversa. Tá bom, voltou para a igreja. Pastor, olha, fulano, pastor, eu cheguei em casa e estava assim, irmãos, e eu não consegui derramar uma lágrima, irmão. Eu tinha dito, não casa. Mas tudo bem. Aí agora a aliança tinha sido feita. Aí eu disse, agora, minha filha, vá orar. Ele é uma bênção. Você não dizia isso para mim antes de casar?
Agora você está dizendo que não é? Sou eu quem estou te dizendo agora. Ele é uma bênção. Que marido maravilhoso você tem. Nosso melhor não poderia existir. Não, pastor, não. É o melhor. Vai orar. É muito fácil, irmão. Muito fácil. Hoje está divorciado. Infelizmente. Vai orar pedindo a Deus uma direção. Deus vai falar com você. Lembre-se, aparências enganam. Segunda coisa, ou terceira, ou quarta coisa, nem lembro mais. Não aceite discurso de espiritualidade, não, irmão. Ei, varão, ei, varô. Esse negócio de dizer assim, pastor, mas é uma benção, pastor. Olha, ele sabe tanta Bíblia. O diabo também sabe. Você não sabe disso, não? Pastor, mas olha, nosso Deus, ele tem uma Bíblia grande, pastor, e ele coloca debaixo do braço, e ele anda assim, naquele passo do varão ungido, pastor. Aleluia, pastor. Vai nessa. Ei, meu irmão, presta atenção. Quando eu conheci minha esposa, eu não fiquei dando uma de espiritual para o lado dela, não. Eu não falava em língua estranha com ela, não, irmão. Falava normal, eu queria que ela me conhecesse quem eu sou. Esse negócio de ficar, amada e serva, nós precisamos iniciar um propósito de jejum, de oração, para que os céus liberem uma revelação sobre a nossa vida, para que os anjos... Tu acha que eu fazia isso, irmão? Eu olhava para ela e dizia assim, estou doido para te agarrar. Mas eu não posso, porque a gente está orando. Cuidado com essas conversas muito espiritualoides aí. Então, solteiro, abre o olho. Pastor, é bonitinho, faz faculdade, tem carro zero. Vai por isso. Você vai ver que barca furada você está entrando. Casado. Quem é casado, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Gostei desse glória a Deus aí. Trabalhe para preservar essa aliança. Trabalhe. Não é passividade, não. Pastor, eu cansei. Cansou por quê? É trabalho, é oração. Deus me ajuda, Deus. E faz a melhor comida para o traste. Pastor, eu nem tenho mais vontade. Repreendo em nome de Jesus, espírito de geleira. Ministro sobre você um vulcão. Você, varão, também. Irmão, poder, fogo, labareda dentro da sua casa, naquela hora que você está pensando que naquela hora. Esse negócio de dizer, não, pastor, porque Deus está me chamando para um momento de santificação. E esse momento que você está imaginando que é de santificação não envolve isso, não, viu? Se é com o seu marido, com sua esposa, tem nada a ver. Vai santificar a língua. Vai santificar outra coisa. Mas essa parte tem que estar alinhada. Dê glória a Deus. Casado. Solteiro, fecha os ouvidos, que agora o bicho vai pegar. Brincadeira, pode ficar. Salmo 127 mostra que é uma parceria, irmão. É Deus e a gente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem gente edificando e o Senhor ajuda a construir. Se Ele vê que eu e você estamos trabalhando para que o nosso lar, pastor, mas ele não merece, ela não merece, você fez aliança. Dá um lustre nela, trabalha nela para que ela se torne cada vez mais brilhante, viva e poderosa. Deus vai abençoar, Deus fará milagres. Dá um brilho agora, irmãos, a gente casa e esquece das lições de casa, os para casas que a gente... Irmãos, eu sei que a hora está um pouquinho avançada, mas espera só um pouquinho, já estou terminando. Deixa eu dizer uma coisa. A gente esquece dos para casas que a gente não deveria nem fazer, mas a gente fazia. Não deveria fazer, não é porque estava errado, não. É porque criou-se uma expectativa, talvez uma expectativa falsa, de gentileza, de um carinho que a pessoa tinha, e quando casa não tem mais por quê? Cadê o romantismo? Era só para aquela época? Ele, pastor, ele abria a porta do
carro para mim. Hoje ele nem lembra que eu existo. Varão, faz isso não, varão. Se o negócio, Deus está vendo que você está dificultando a coisa, Ele te leva. E deixa a tua herança para ser gasta com o Ricardão. Ricardão vai louvar a Deus pela sua vida. Ô Jesus, muito obrigado, Senhor. Ricardão crente, tá, gente? Ô Jesus, graças te dou pela vida do finado, que trabalhou tanto, Jesus. E hoje a gente está aqui no Baby Beef, no Porcão. A gente está com a passagem marcada para Maceió, Caldas Novas, tudo financiado pelo Decujo, pelo finado. Ele vai louvar a Deus pela sua vida, irmão. E você está lá, usando teus pijamas. Ele vai usar os seus pijamas. Aqueles pijamas velhos que você guardava e só usava eles para sua mulher. Ele vai usar os novos. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. O negócio está... Não, meu irmão, a gente tem que acordar. Você está vivo. Quem está vivo aí, dá um glória a Deus, irmão. Tem que dar um brilho. Ei, cadê as palavras mágicas? Cadê as boas palavras? Por favor, muito obrigado, perdão, desculpa, com licença. Tem gente que é mal educado dentro de casa e está querendo dizer, Deus abençoe minha aliança. Deus já abençoou você que não está fazendo nada. É um bruto dentro de casa. Mas eu não estou endereçando a ninguém, tá? Mas se servir em algum de nós, veste ela. Não elogia mais a mulher. A mulher está ali, ó, hoje a minha mulher, ela está deslumbrante, ela está linda. E eu falei isso para ela em casa. Foi ou não foi? Você está linda demais, amor. Nossa, Deus está esbanjando beleza. Irmão, se eu não falar isso, o diabo levanta quem fala. A mulher está tão assim, ó, não recebe uma gotinha d'água na plantinha. Tá murchinha, bichinha. Ai, tá indo para... Aí passa um cara do lado no carro, faz pam, pam. Aí ela tá tão murchinha, faz... Ai, meu Deus, obrigada, pai, eu tô viva. De tanto que ela não recebe, irmão. Elogiar, incentivar. Ei, quanto tempo você não elogia? Você também, irmão. Dá uma palavra de ânimo, meu amor, você assim, não é que sua barriga tem um assim, não é tão assim. Eu lembro, irmão, meu pai tinha uma barriga salientezinha, bem grandinha assim, era só a barriga também. Aí minha irmã chegava, fazia assim na barriga dele, e fazia assim, pelo menos é durinha. Então faz isso com o seu marido. Às vezes, irmão, não tem como tirar aquela saliência. Mas dá uma elogiada. Nossa, né? Durinha, me parece que é de atleta. Né? Irmãos, o homem precisa ouvir também, sim ou não, varões? Vixe. Ah, meu irmão, é só para mim, amor, continua. Ela ontem me olhava, a gente fez uma viagem, ela foi ministrar fora. Ela me olhava e dizia assim, moço, é tão lindo. Eu digo, nossa, Jesus. Não é que ela não fala, não, mas ontem tocou lá no profundo da minha alma. E é tão bom, né, irmãos? A gente não está falando mais. Dá um brilho nessa aliança aí, irmão. Cadê aquele afeto que não tem mais? Cadê aquele cafuné no cangote quando o varão está dirigindo? Ele está dirigindo, aí você vem por trás. Faz assim no pescoço dele. É bom demais, viu? Eu digo como quem recebe. Eu estou dirigindo que ela começa a dar uma... Eu arrepio, irmão. É poderoso. É power. Power. Dá um abraço na varoa também. Alisa os cabelos dela, elogia.
presentinhos. Lembra disso? Quem lembra? Um negócio chamado presente. Lembra? Daquela época que dava aniversário de namoro 1 mês. Aniversário de namoro 2 meses. Aniversário, irmão, que tanto mês aniversário é esse? Aí sempre, agora comemora aniversário de casamento. E é hoje. Esqueceu. Ah, não é nada. Ei, leva sem ser nada. Porque tem que esperar dia específico. Hoje é dia de quê? Dia de dizer que eu te amo. Dia de levar um bombonzinho, dia de levar uma florzinha, dia de levar uma coisa bonitinha para dentro de casa, para sua amada esposa. Não diz assim, comprei um fogão novo. Fogão. Coloca um lacinho e um coraçãozinho. É para você, meu amor, minha irmã. Mulher, fogão. Está dizendo para ela, vai lá, cozinha o melhor. Ela já faz isso. Dá um brilho nesse negócio, escuta mais, se aproxima mais e escuta com o rosto. Eu encerro aqui. Escute com o rosto. O que é isso, pastor? Quando a gente chega em casa, eu não lembro os dados, mas a mulher tem um número de palavras que é o dobro do que o homem tem. Se o homem, por exemplo, ele tem 2.000, 4.000 palavras do dia, a mulher tem 8.000. Então você no trabalho já gastou suas palavras todas. Você chega em casa e não quer? Conversa. E ela ainda tem 4.000 para gastar. Aí você chega, liga a televisão e ela está lá conversando. E você está, e ela está aqui. E você, Escutar com o rosto é virar o seu rosto. Lucas e Ken, olha, Lucas e Ken, levanta aí, queridos, levanta aí. Esses são os nossos coordenadores do trabalho de família da igreja. A gente está recebendo uma ministração de um curso chamado Aliança. E a gente está aprendendo a orar. Irmãos, eu nunca orei assim com a minha esposa. Mas eles estão ensinando, mostrando, é um curso da Universidade da Família. Eu posso dar spoiler ou não pode? Posso. A gente tem que orar de olho aberto, com o cônjuge, olhando para ele. Imagina. E eu dizia para minha esposa, amor, eu preciso olhar mais nos seus olhos, porque foram eles que me ganharam. Eu fui arrebatado com um dos seus olhares. Foi isso, irmãos, foi de verdade. Eu olhei para ele, meu Deus, que olhos mais lindos. E hoje a gente não precisa olhar mais. E eles estão nos ministrando que a gente tem que orar assim, ó. Vem cá, amor, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, mulher. Vem cá, vamos orar aqui. Olha só como é que tem que orar. Já estou encerrando, viu? Olha como é que normalmente eu e ela orávamos. Assim, ó. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso lar, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Aí como eles estão nos ensinando a orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela minha família, pela vida da minha esposa. Aí tem como eu mentir para ela, gente? Olhando nos olhos dela? Tem? Tem? Aí eu estou olhando, Senhor, muito obrigado, porque essa mulher eu amo, Jesus. Não tem, irmãos. Deixa eu dizer algo para você, para a gente terminar. Talvez você esteja aqui. E eu não estou aqui diante de Deus, preste atenção, para julgar você, para jogar pedra em você. Não. A minha responsabilidade é o que está diante de nós hoje, agora. Talvez não dá para você voltar atrás. Quem dera, desce. Mas eu quero dizer uma coisa, retratações precisam ser feitas. Erros precisam ser corrigidos. Pedidos de perdão precisam ser feitos. Arrependimento por alianças que foram quebradas. Não é só dizer assim, pastor, quebrei, não. Como é que foi isso? Meu intuito não é esmagar
e julgar. Deus e você, e se você quiser conversar com seus pastores, nós estamos à sua disposição, não para te esmagar, te condenar, mas para te ajudar. Mas você que já tem uma aliança, talvez entrou aqui pensando assim, vou quebrar. Pelo amor de Jesus Cristo, não faz isso. Deus vai enviar recursos, Deus fará milagres acontecerem. Pastor não é crente, pastor ele me persegue, ela me persegue, ele não gosta de crente, continua na sua posição de crente orando. Irmãos, eu não estou falando se o cara espanca. Se espanca é Maria da Penha. Eu incentivo e oriento você, minha irmã. Se o seu marido encosta a mão em você, ei, denuncia ele. Maria da Penha nele. Homem não pode encostar em mulher, não. E nem mulher em homem. Tem Maria da Penha para mulher também, viu? Tem. Maria, não é José da Rocha, não. José da Penha. É Maria da Penha também para o homem. É. Denuncia essa mulher que te mata aí. Eu sei que o caso maior, irmãos, o índice maior de homens que batem. Mas louvado seja Deus, entre os crentes não tem. Diga amém. Pela fé, diga amém de novo. Para confirmar essa palavra, diga amém mais uma vez. Luta pela sua aliança, querido. Você que é solteiro, ora mais. Vai namorando. Estou tão só. Não. Deus vai te mandar, mas vai mandar uma coisa boa. Boa. Sustância. Mas em nome de Jesus, queridos, nós vamos reafirmar com Deus. Deus, eu estou disposto. Preservar a aliança. Não traz maldição sobre a sua vida, não. Não traz maldição sobre a sua descendência, não. 400 anos depois, Davi sofrendo por causa de uma aliança que foi feita 400 anos antes e que o Saul quebrou. Queria te convidar a ficar de pé. Dois minutos a gente encerra. Casados, pega a sua aliança, tira ela aí. Varoa. Jailton, paga ali, por favor. Tira ela. Casado, vira para ele, vira para ela. Entrega para ele ou para ela a sua aliança. As irmãs de frente para os irmãos casados. Ei, solteiro, fecha os olhos e vai orando pelo teu. Vai orando aí, varão. Vai orando, varão. Jesus, prepara. Vai orando. Esse momento é só de casado. As mulheres vão fazer a renovação com a pastora e os homens com o pastor. Com essa aliança, você vai repetir. Com essa aliança, eu me entrego a você e me dedico a você com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, e eu prometo continuar amando você, honrando você, respeitando você e cuidando de você todos os dias até que a morte nos separe. Te amo. Aí, agora varão, olha para a mulher aí, para a esposa, coloca no dedinho dela, diz assim comigo: com essa aliança, eu me uno a você, e me entrego a você, e reafirmo a minha decisão de estar aliançado com você até que a morte nos separe. Nem doença, nem pobreza, nem adversidades vão quebrar a aliança que eu estabeleci com você diante de Deus. Que seja assim todos os nossos dias, te amando, cuidando de você, respeitando você, sendo fiel a você todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. O noivo pode beijar a noiva. Amém. Ei, Lucas,
Vai ter mais gente no curso Aliança, viu? A turma já está cheia aqui. Próximo curso já está completa a turma. Só tem para outra turma. Que bênção, tem sido bênção, irmãos. Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Eu quero só dizer, irmão, se você é pai, quebrou aliança com seu filho, procura ele. Você desrespeitou seu pai, você quebrou aliança com seu pai, com sua mãe, procura eles. Se a sua aliança com algum dos seus irmãos de sangue foi quebrada, procura eles também. Tem aliança dentro de casa, dentro da família. E se você entrou aqui mais ou menos com o seu marido, com a sua esposa, chegaram meio brigado, mas chegando aqui na igreja, disse assim, muda cara, vamos entrar feliz. Você entrou feliz, mas ainda não deu tempo para você consertar. Aproveita hoje, chegando em casa, conserta o que tiver pendente, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém ou não? Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez uma aliança conosco. E se o Senhor, por todas as vezes que erramos, o Senhor tivesse quebrado a aliança que o Senhor fez, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque o Senhor é um Deus de aliança. O Senhor fez aliança em Cristo conosco. E o Senhor diz, essa aliança é eterna. Eu não vou quebrá-la. Eu não vou anulá-la. É uma nova, mas é também uma eterna aliança. Então, Jesus, nós aprendemos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a manter a aliança que fizemos. Ajuda-nos a honrar os votos, os juramentos que fizemos. Seja, Senhor, com cônjuges, seja como pais, como filhos ou irmãos. Ajuda-nos a preservar a aliança, Senhor. Se porventura alguma área da aliança foi quebrada, desrespeitada, que assim como Davi chamou os gibeonitas para a conversa, que a gente também possa agir dessa maneira. Retratar, pedir perdão e perdoar, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito seja sobre mim, você, sobre todo o povo de Deus, sobre as nossas casas, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. 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 Visitantes, o lanche ainda está quentinho, e não é conversa de gibeonita não. Está quentinho, aleluia. Cadê os nossos visitantes? Aqueles que foram apresentados, os nossos irmãos já estão aqui esperando vocês. Que alegria vai ser recebê-los agora para um lanche. E a cantina para os irmãos que não são da sala de boas-vindas. Está lá o milho. Você não deixa de pegar ali e abençoar o departamento de jovens. Os nossos visitantes, Deus abençoe. Quem veio com eles, pode ir com eles. Acompanhem. E Deus abençoe sua vida.